Vamos seguir aqui em frente, Ana, colocar mais um assunto para a gente. Faltando pouco mais de 20 dias para o fim do mandato de Augusto Aras, à frente da Procuradoria-Geral da República, o Conselho Superior do MPF decide amanhã quem será o novo vice-presidente do colegiado. O escolhido pode se tornar o chefe interino da PGR, caso o mandato de Aras termine antes de Lula escolher o titular do cargo. Vamos conversar com a Carla Lucena. Ela já cantou essa bola aqui pra gente antes, já falou que essa pessoa que vai se tornar a vice, aliás, tem até uma cotada ali internamente, seria quem vai assumir interinamente a PGR. Então, Carla, a gente nunca deu muita bola, o jornalismo geral, né, não especializado, especificamente quem cobre Ministério Público, para essa eleição do Conselho Superior. Agora, ela aparece como algo super relevante. Exatamente isso, Júlia, até porque para a gente ficar de olho nessa eleição que vai ser amanhã tem sim sessão do Conselho Superior do Ministério Público e o primeiro item da pauta é justamente a eleição do vice-presidente. Atualmente quem ocupa este posto no Conselho é o subprocurador Carlos Frederico, ele que a gente vem acompanhando nos últimos meses como responsável por conduzir lá na PGR toda a investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro, ele que então vai deixar esse posto e a apuração que eu tenho é que sim, já há ali um diálogo para que a subprocuradora Eliseta Ramos assuma esse posto de vice-presidente do Conselho Superior. E entre as atribuições, portanto, deste cargo é justamente comandar a Procuradoria-Geral da República na ausência do titular. E como a gente está falando da saída, né, do procurador Augusto Aras ali no dia 26 de setembro, então se a gente não tiver até lá o nome indicado, até porque a gente tem que lembrar que tem um processo, né, Júlia? O presidente Lula indica quem vai assumir esse cargo, essa pessoa ela tem que passar por uma sabatina no Senado Federal, o nome tem que ser aprovado na CCJ e também pelos senadores, portanto a gente tem esse período aí também até de peregrinação desse novo indicado lá no Senado. Então quem fica à frente da PGR durante esse período é justamente o vice-presidente. A gente tem essa apuração de que a Eliseta Ramos deve ser a eleita amanhã. A gente vai colocar na tela para todo mundo conhecer, até porque é isso, a gente não fica muito de olho nesses cargos, só para a gente conhecer aí a composição, então, do Conselho Superior do Ministério Público. Então, na foto a gente vê aí, por exemplo, o vice-procurador, né, o vice-presidente, que atualmente é o Carlos Frederico. Também temos nessa composição a Lindora Araújo, Lindora que inclusive está afastada da PGR por questões de saúde. E olha aí que interessante, a gente tem dois nomes da lista tríplice, o Mário Bonzagli e também a doutora Luísa. E aí temos os outros nomes, outros subprocuradores que compõem esse conselho, que é sim um conselho importante, que toma decisões administrativas dentro da Procuradoria-Geral da República. Portanto, a gente tem essa eleição lá amanhã e ela vindo a assumir, eu trago um outro dado e aqui somando com um levantamento que foi realizado pela nossa Fernanda Vivas, porque a gente está falando de 132 anos de história da Procuradoria-Geral da República, 43 procuradores gerais já passaram por esse cargo e, Júlia, sabe quantas mulheres já passaram por lá até hoje? Apenas uma, Raquel Dodge, em 2017, ela foi indicada pelo ex-presidente Michel Temer. Portanto, nesse longo período, a gente que fala de tanta representatividade lá no Supremo Tribunal Federal, a gente não vê também o mesmo na Procuradoria-Geral da República e nenhuma mulher cotada, até porque a gente ainda segue com aqueles nomes principais, ali tendo o subprocurador Paulo Gonet Branco com um passinho à frente, foi o que me falaram em relação a essa sucessão na PGR. Volto com você. Ainda há muito para se caminhar, né, para ter a representatividade feminina nessas altas esferas do Judiciário brasileiro e do Ministério Público também. A Carla citava, Ana, a doutora Raquel Dodge, lembrando que ela foi indicada pelo ex-presidente Michel Temer, ela era a segunda da lista. Foi a primeira vez que o presidente não escolheu o primeiro da lista da ANPR, a Associação dos Procuradores. Depois vem Bolsonaro e desencana a total da lista, acaba escolhendo alguém de fora da votação interna deles, que foi Aras. Então agora não há mais um comprometimento com a lista. O doutor Paulo Gustavo Gonet, que é tido como o nome mais forte, é vice-procurador-geral eleitoral. Teve uma atuação, ele tem um perfil muito discreto, mas ele teve uma atuação considerada relevante pelo governo na discussão agora da inelegibilidade e no posicionamento do Ministério Público no Tribunal Superior Eleitoral nas questões relacionadas às urnas e à tentativa de golpe. Lula
né, Júlia, nunca prometeu nem mesmo durante a campanha, seguir a lista tríplice. Algo que ele fez no seu mandato 1 e 2, algo que Dilma fez também. Então, ele já disse que escolheria alguém, que essa é uma escolha que ele pode fazer e que ele não estaria preso à lista tríplice. E, realmente, os principais cotados não são os da lista tríplice. Agora, o que eu ouvi dentro do governo, assessores de Lula, muitas outras pessoas nesse entorno jurídico, que a lista é vista hoje muito mais como um papel corporativista dentro do Ministério Público. Mas, de qualquer maneira, ela evita uma escolha que muitas vezes um presidente faz para se proteger, exatamente o que Jair Bolsonaro fez e que funcionou para ele, porque Augusto Aras foi um grande protetor de Bolsonaro, da família Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República e fez escolhas iguais para os seus, especialmente a sua sub Lindor Araújo. Então, essa corrida muito provavelmente vai levar algum tempo, mesmo que Lula já indique essa semana ou na próxima o nome e ele quer ouvir todos os cotados ou os que estão chegando a ele pelos seus assessores, ainda tem que passar pelo Senado. Existe sabatina no Senado para Procurador-Geral da República. Então, as chances de que em 3 semanas essa pessoa esteja indicada e sabatinada é pequena. Por isso que essa corrida que a Carla nos trouxe, que é quem será o vice-presidente do Conselho do Ministério Público, é tão importante, porque é a pessoa que interinamente irá chefiar. Agora, uma coisa irá chefiar a Procuradoria-Geral da República. Uma coisa que para mim parece cada vez mais clara é que esse nome não é Augusto Aras a ser reconduzido, se alguém ainda pensava isso, porque senão Lula já poderia ter feito essa recondução. O que tudo indica não é a Aras, apesar da torcida, tá, gente? Porque tem, por incrível que pareça, tem uma torcida, apesar de todo o posicionamento ou a omissão do Procurador-Geral da República durante momentos críticos pelos quais passamos nos últimos anos, há uma torcida interna do governo do PT por Aras, principalmente de ministros que são da Bahia, parlamentares da Bahia, de onde vem Aras e com quem eles têm boa relação, falando que ele é uma pessoa que tem coragem para defender o que querem dizer quem está no governo de plantão, né? Esse o principal ativo que colocam sobre Aras. Ana, você falava um ponto importante, que mesmo se o presidente indicar, tem todo o trâmite interno no Senado que leva esse tempo a se estender um pouco. Então, muito provavelmente vai ter essa indicação do Conselho, vai ter que assumir essa pessoa do Conselho. Eu falava há pouco com uma pessoa próxima do presidente, ali do Palácio do Planalto mesmo, ele dizia, olha, o Lula é uma questão por vez, ele vai tirando da frente, assim, os abacaxis. Então, agora, hoje, é a questão da reforma ministerial. PGR vem depois disso, depois que virar a página da reforma, vem PGR. A ver, então, a gente falou do doutor Gonê, que está muito bem posicionado e tem o apoio de ministros do STF. A gente falou de Aras, tem Carlos Frederico, que seria uma opção a Aras, próximo a ele, o procurador que toca todos os processos de 8 de janeiro. E tem doutor Bigonha também, que é um procurador que tem um apoio, Ana, do PT, de advogados, inclusive do Prerrogativas, advogados que tradicionalmente apoiaram o presidente Lula. E a única mulher que poderia ser cotada nesse momento é a número 1 da lista, que é a doutora Luísa Frischhaisen, mas também dentro do governo ninguém aposta no nome dela para ser escolhida. Queria falar um pouco de representatividade, porque desde a semana passada, eu tenho certeza que você tem ouvido também, eu ouço muita gente no mundo jurídico e no governo dizendo agora que Lula fez uma indicação de uma mulher para o STJ, ele fica liberado de escolher mulheres, por exemplo, para o STF ou mesmo PGR. Acho que acaba sendo uma desculpa que está sendo dada para construir outros nomes, especialmente para o Supremo. Mas daí já é outro assunto, Supremo. Mas é só porque representatividade conta na PGR, conta no STJ, conta também no STF.
Tem nomes muito fortes, mulheres muito competentes na PGR, e você citou a doutora Luísa Frischhaisen, verdade. A gente está de volta. O Ministério da Justiça informou que recebeu hoje as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro Alexandre de Moraes em julho. Vamos direto para Brasília. Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Carla, muito boa tarde para você. Essas imagens já estão com o departamento que é o DRCI e, segundo o que eu apurei, acho que está na linha das informações que você tem, já devem ser enviadas para a PF ainda hoje. Exatamente isso, Júlia. Muito boa tarde para você, uma excelente semana para todos que nos acompanham ao vivo aqui no Mais. O Ministério da Justiça, por meio de uma nota, então, confirmou que a Secretaria Nacional de Justiça, que inclusive é a secretaria responsável por tratar diretamente dessas cooperações internacionais, que foi por meio de uma cooperação que o governo brasileiro conseguiu, portanto, essas imagens, confirmou. Chegou hoje pela manhã o vídeo aqui a Brasília, e a apuração que eu tenho é que sim, deve seguir ainda hoje para a Polícia Federal. E como é que vai funcionar a partir de agora? Porque também apurei junto a fontes ligadas à Polícia Federal como é que vai funcionar, até porque era sim um elemento importante que os investigadores estavam aguardando para justamente dar andamento a essa apuração. É o seguinte: como há um documento já comprovando a origem desse vídeo, não necessariamente as imagens vão passar por perícia. Claro que tudo isso vai passar também pelo crivo do presidente do inquérito, também pelo relator, ali no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que é quem conduz esse inquérito no âmbito do STF, mas o que de fato deve acontecer, Júlia, é justamente os investigadores analisarem quadro a quadro dessas imagens e captar o que é, então, de importante para o andamento dessa investigação. Portanto, um procedimento que a Polícia Federal deve fazer assim que receber as imagens lá na Polícia Federal. Mas vamos então relembrar este caso, porque a gente está falando da agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 14 de julho no Aeroporto Internacional de Roma, quando ele deixava ali a capital italiana para regressar ao país. Ele foi abordado por brasileiros, então teria sido xingado lá por esses brasileiros, e claro que agora todo esse relato, tanto do ministro Alexandre de Moraes, que prestou depoimento, e os envolvidos no caso, que também declararam ali a Polícia Federal, com as imagens, é claro que tudo isso deve ser esclarecido a partir de agora, viu, Júlia? Carla, muito obrigada pelas informações, boa semana para você. Estamos começando essa semana mais curta, mas na companhia dela, Ana Flor. Tudo bom, Ana? Oi, Júlia, tudo bem para você? Uma ótima semana para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente no Mais também. Semaninha mais curta, mas Lira já colocou todo mundo para trabalhar. Todo mundo não sabemos, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Pedro Figueiredo, Guilherme Bausa, Ricardo Abreu, para saber quem está cumprindo essa determinação do presidente da Câmara, mas nosso assunto é outro, pelo menos por agora. Queria te ouvir, Ana, sobre essas imagens. Me explicavam há pouco que estava no DRCI mesmo, Departamento de Recuperação e de Acordos Internacionais. E depois disso vai para a PF. A Carla falava da importância de se ter essas imagens, mergulhar nelas, os investigadores, ao que tudo indica. Não tem áudio, já pedi essa informação também para o Ministério da Justiça para a gente entender se tem áudio ou não, mas geralmente essas câmeras não têm áudio. Mas para entender o que aconteceu, né? Como é que se deu essa agressão ao filho do ministro. E o que a gente viu é que realmente levou mais de um mês para essas imagens chegarem. No momento em que ocorreu aquela agressão, o próprio Ministério da Justiça, a gente ouvia as fontes lá, e o próprio ministro também falou, esperavam que chegassem poucos dias. No fim, isso demorou mais tempo, tem todo um processo judicial. E a gente vai ter que ver se vem as imagens das câmeras oficiais de alguns lugares, ou se também de áreas privadas, por exemplo, sala VIP, outras áreas privadas do aeroporto, porque também era essa a expectativa. Mas, de qualquer maneira, a impressão que eu tenho é que a partir desse episódio, a partir da solicitação das imagens, de toda a notificação que o próprio ministro Alexandre de Moraes fez,
acalmou um pouco esse tipo de agressão em que todo mundo achava que podia xingar e falar o que queria, e aí não só pessoas do judiciário, mas outras pessoas também que costumavam ser xingadas. A gente viu nos últimos tempos muitos casos acontecendo. Aparentemente acalmou, porque as pessoas estão vendo que tem consequência, um xingamento também tem consequência jurídica. Então, a impressão que eu tenho é que também a partir dessas imagens a gente vai poder saber como vai se desvencilhar e como agora corre esse processo de investigação também mais judicial. Acho que das câmeras todas, talvez a mais importante seja essa da porta da entrada da sala VIP. Porque, de acordo com as informações dos depoimentos que já foram colhidos, todo o estresse se deu nessa entrada e parece que o ministro relator disse, quando foi ouvido, pelo menos as informações que vieram a público, que ele vai para a sala e volta para tentar acalmar e fala, olha, vocês estão sendo fotografados, tudo isso depois será alvo de investigação. Então, acho que o momento mais crítico é na entrada, porque parece que a disputa se deu. De novo, até agora, as informações que a gente tem dos advogados, das pessoas que foram acusadas, que já falaram, foram ouvidas, inclusive no interior de São Paulo, é que tudo começou ali na porta da sala VIP. Porque, enfim, a alegação da família, que é considerada a família que está sendo investigada por agressão, é que eles acharam que estavam sendo preteridos na entrada da sala VIP. Mas a gente também sabe que os ministros do Supremo, muitos políticos, autoridades, pessoas conhecidas, muitas vezes são alvo de ofensa, e especialmente o ministro Alexandre de Moraes já foi no passado por, inclusive, bolsonaristas, teve, inclusive, ameaças na frente da casa dele, também em São Paulo. Então, acho que acabou indo para a polícia e acabou, desculpe te interromper, que acabou esse grupo de pessoas que xingavam ele na porta da casa dele, que estavam no clube, na frente, enfim, acabaram tendo que responder também por isso. Foram para a delegacia e foi aberto um procedimento. A agressão, esse tipo de xingamento e ameaça é muito grave. Não é liberdade de expressão. Ameaça é você realmente entrar e você entra no espaço do outro. Você realmente está cometendo um crime de agressão, é muito sério. Ameaça também. O que a gente vê, como muitas pessoas públicas tiveram que ter a segurança reforçada a partir dessa autorização que, em boa parte, veio do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que dizia que não ia respeitar a autoridade, que também fazia muitos xingamentos a autoridades e também ao judiciário. Então, foi todo um contexto que a gente espera que isso agora também possa baixar o tom. Vamos falar agora do Congresso, porque apesar de ser uma semana mais curta, por causa do feriado de 7 de setembro, a semana vai ser bem intensa, pelo menos na Câmara, a ideia é essa. O presidente da Casa, Arthur Lira, obrigou os deputados a usarem a biometria para registrar a presença na sessão de hoje. E aí o objetivo é claro, né? É aumentar o quórum para votar projetos sobre os juros do cartão de crédito e a taxação das apostas esportivas, que são de interesse, veja só, da equipe econômica, com quem Lira estava meio brigado nas últimas semanas. Pedro Figueiredo vem aqui porque ele sabe tudo, já apurou tudo, já falei com ele e agora ele vai contar para vocês. Oi, Júlia, boa tarde para você, boa tarde a todos e todas que estão com a gente aqui no Mais. Essa sessão deve começar logo mais, terminou agora há pouco uma sessão solene em relação à Amazônia, com a presença da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Portanto, essa sessão de hoje ainda não tem a pauta do dia, mas a previsão é de que seja votado pelo menos a urgência do projeto de lei que trata dos juros do cartão de crédito e também daquele programa do governo Desenrola, da questão das dívidas, né, de reduzir aí as dívidas de pessoas endividadas. Hoje é segunda-feira, a princípio não há previsão para que você tenha que colocar a biometria em sessões às segundas e sextas. Essa sessão ocorre justamente porque na quinta-feira haverá o feriado. Mas o presidente Arthur Lira assinou ali um ato em que ele determina que a presença tem que ser personalíssima, ou seja, tem que colocar a biometria para poder registrar a presença nesta segunda-feira. Portanto, isso deve ter um quórum maior aí para votação
pelo menos dessa urgência. O desenrola foi apresentado pelo governo como uma medida provisória, tem vigência até 3 de outubro, ou seja, mais ou menos mais um mês de vigência, só que como não havia aquele acordo em relação à tramitação das medidas provisórias, o desenrola foi incorporado o texto dele para um projeto de lei do deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, muito próximo ali do presidente Lira, que tratava também da questão de superendividades e de juros do cartão de crédito. Aí o relator, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, fez um meio do caminho. Colocou a parte do desenrola no que diz respeito ao enfrentamento das dívidas, mas também deixou regras relativas à questão dos juros, como, por exemplo, a regra que cria a possibilidade de portabilidade de dívidas de cartão de crédito, que obriga os bancos a informar ao Banco Central quais os limites de juros para o crédito rotativo e também para o crédito parcelado, inclusive limitando, caso o banco não informe, não participe dessa autorregulação, de que o valor pago de juros não poderá ultrapassar o valor da dívida. Isso é o que está no substitutivo, que deve ser votado aí nessa semana. Previsão, conversei com alguns líderes, votar urgência hoje e o mérito até quarta-feira. Outro projeto que também pode vir a ser discutido essa semana, ou pelo menos há essa intenção, era a taxação das apostas esportivas. Taxação esta que também foi enviada por medida provisória, mas ela não andou por causa da falta de acordo e o governo apresentou paralelamente um projeto de lei com urgência constitucional. Portanto, ele precisa ser votado, senão vai travar a pauta daqui a algumas semanas. Só que eu conversei com o relator, o líder do PSDB, o deputado Adolfo Viana, da Bahia, e ele disse que ele preferiria ter mais uma semaninha para debater alguns pontos ainda polêmicos com as bancadas e também com o governo. Mas que aí, se o presidente quiser votar essa semana, o texto, claro, já vai estar pronto, né? O texto do relatório dele. O objetivo é justamente analisar a questão da taxação, se ela se restringe só às apostas esportivas, porque já há bets fazendo apostas em outros temas, que não apenas os temas esportivos. Então esse debate ainda está em jogo, ainda essa negociação com as bancadas. Mas são duas pautas, Júlia, como você falou, importantes para a equipe econômica, que depois da sanção da nova regra fiscal, precisa aumentar a sua arrecadação. Júlia. É isso, e parece que está tendo uma concertação aí dos deuses, diria Pedro, porque o governo está super de olho nessas questões todas. A dos juros do rotativo tem a ver com a questão de inadimplência, que tem também um aspecto super econômico, e a das apostas, que tem um aspecto político e econômico / fiscal, né, Ana? Exato, e o que é interessante é que esse anúncio no Palácio do Planalto, que o Bausa e o Ricardinho contavam há pouco, tem tudo a ver com a votação desses temas, porque se o anúncio realmente acontecer hoje, como estava sendo costurado, os parlamentares, em especial do Centrão, têm um estímulo para votar temas de interesse do governo e da área econômica, e até mesmo essa questão envolvendo apostas esportivas, porque se o Ministério do Esporte for para eles, é assim que eles ganham. Mas falando sobre Arthur Lira e a relação dele, especialmente com a área econômica, eu acho que está ok, não está tão boa como já foi, mas nem é por isso que Arthur Lira está querendo votar tanta coisa essa semana. Ele tem ouvido muita gente dentro do mercado financeiro que tem feito apelos a ele, dizendo, olha, a gente precisa fazer esse arcabouço dar certo, ou o país pode piorar ainda mais, os juros vão demorar mais para baixar, enfim, a inflação pode até voltar a ser um problema. Então, o Arthur Lira está muito mais movido por quem ele ouve no mercado para acelerar essas votações do que a área econômica. Concordo com você, porém acho que tem um elemento da política que pode tornar essa demanda do mercado mais ou menos interessante, né? Digamos assim. Se resolve as questões políticas, a demanda do mercado, que é a demanda muitas vezes a de Lira, fica mais fácil de ser resolvida. Ana, tem uma apuração aqui para vocês específica disso, porque é o seguinte, o que o projeto, conversando com uma fonte da Fazenda, o que ele estava me explicando o que o projeto do Alencar Santana vai dar é o arcabouço jurídico, mas os detalhes sobre a questão do parcelamento, se vai ter limite de parcelamento, não vão acabar com o parcelamento sem juros, isso já está resolvido, mas todos os detalhes, inclusive como vai se dar esse processo de você bancar a sua dívida do rotativo por meio de uma outra linha e o limite dessa dívida,
Tudo isso, Ana, não sei se você tem mais informações, é uma articulação dos bancos com o Banco Central e que tem que ser submetida ao CMNE. Então, Exato. Vamos lá, o projeto de agora dá as linhas, dá a cara jurídica e aí permite o detalhamento via Febraban, que vai estar o Banco Central que vai coordenar isso e depois vai lá, bate na porta do CMNE, apresenta o CMNE, que aí tem Banco Central, Fazenda e Planejamento, aprova ou não, mas isso tudo já está tudo meio que encaminhado, Ana. Entre os bancos, e aí, por exemplo, a própria Febraban tem falado, sido muito enfática em colocar sempre a responsabilidade na inadimplência para esses juros tão altos, inaceitáveis, 400% ao ano é inaceitável. E aí o pedido é que isso seja diluído em toda a cadeia, porque em tese hoje isso fica, segundo eles, só com o banco emissor, que tem que arcar com a inadimplência. Então, na verdade, você pode fazer mais opções, inclusive seguir dando um desconto para quem não parcela, poder ter várias formas de parcelamento, e tem gente que ainda não desistiu de uma ideia que seria você premiar quem paga em dia o seu cartão. E aí aquela pessoa poderia ou conseguir parcelar mais ou conseguir ainda um desconto em cima disso. Quer dizer, flexibilizar. Mas ninguém fala em acabar com esse parcelado no cartão de crédito, porque seria um tiro no pé eleitoral. E é algo que movimenta muito o varejo, né? A gente até trouxe para vocês a informação há algumas semanas que o varejo dizia que, ok, podemos até discutir a questão de limitar, né, Ana, o número de parcelas sem juros, porque eles avaliam que, de fato, dá um impacto na inadimplência, mas acabar com o número de parcelas sem juros é muito complicado para o varejo, porque virou meio que virou uma tradição, né, do brasileiro, na maneira como consome, comprar uma televisão, um eletrodoméstico parcelado sem juros, né? É o novo carnê, na verdade. O novo carnê, isso que acontece. Muita gente vai na loja e pergunta, isso me falou um varejista, vai na loja e pergunta quanto vai ficar a prestação. Então não está se importando com o preço total, mas se aquela prestação vai caber no bolso dele.